5 coisas que você nunca deve dizer ou fazer para uma criança autista. Oi, eu sou a Lu e aqui no meu canal eu trago as minhas vivências e experiências como mãe atípica. Trago também tudo que eu venho aprendendo nas terapias, nos estudos e principalmente no dia a dia com meu filho. E hoje, nesse vídeo, eu trago 5 coisas que você nunca deve dizer ou fazer para uma criança autista. A primeira coisa é falar de forma subentendida. Quando a gente fala com a criança autista, a gente tem que ser o mais objetivo possível com ela, porque elas não conseguem entender as entrelinhas do que a gente está falando. Então, se a gente fala de uma forma subentendida, ela vai entender exatamente o que está sendo dito e não o que a gente espera que essa criança entenda. Aqui em casa acontece muito disso. Às vezes eu quero que o Derek ele pare de fazer alguma coisa e ao invés de mandar ele parar de fazer, eu falo o seguinte: se você fizer de novo, a tal da ameaça, né? E acaba que ele faz novamente e eu me irrito, mas eu me irrito sabendo que eu fui errada, porque se eu não falar para ele de forma direta o que ele tem que fazer, ele não vai fazer, ele não entende. Quando eu falo de uma forma subentendida, quando a gente fala de uma forma subentendida, eles não entendem. Então, a gente tem que ser o mais claro e objetivo possível quando se fala. Eu falo criança porque eu sou mãe de criança, mas isso é pro autista em geral. A segunda coisa que a gente nunca deve fazer é gritar. Eu confesso que eu peco demais nessa questão, porque eu sou muito explosiva por natureza, então eu grito muito, mas eu já entendo que isso não é bom. A partir do momento que a gente grita com a criança autista, é como se a gente estivesse batendo nessa criança, então isso pode desregular ela e pode vir também a gerar uma crise nessa criança, uma crise sensorial. Ela pode ficar extremamente estressada e a gente, por já estar estressado, acaba piorando a situação. Então, jamais, sem hipótese nenhuma, devemos gritar com uma criança autista. Principalmente se essa criança ela tiver uma sensibilidade auditiva muito aguçada. Aí é que piora a situação, porque quando você grita, além de interpretar como um tapa, ainda vai gerar ali uma crise sensorial nessa criança. Então, gritar fora de cogitação. Estou trabalhando isso em mim. A terceira coisa que a gente jamais deve fazer é tentar segurar a criança quando ela está em crise. A não ser que ela esteja se autoagredindo ou tentando te agredir. Do contrário, não tente segurar, porque quando a gente toca na criança, ela estando em crise, isso causa crise sensorial, isso piora muito a situação. Então, a não ser que ela esteja se machucando ou tentando te machucar, é melhor que você fique por perto, monitore, mas não toque, evite o contato. A não ser que essa criança venha até você, aí sim, você acolhe, se ela permitir, você abraça, mas sempre muito sutil, um toque muito sutil. A quarta coisa é nunca prometer o que você não vai cumprir. Por exemplo, a gente tem uma triste mania de falar assim, tá em algum ambiente, a criança quer alguma coisa, a gente fala assim, não, depois a gente volta. Não faça isso com a criança autista, porque ou você volta, ou você vai ter que lidar com uma crise, porque isso desorganiza a criança. Ela cria um script na cabecinha dela e ela aceita tudo que vem da gente, que a gente fala para essa criança, ela aceita como uma verdade absoluta. Então, quando a gente fala assim, depois a gente volta, ela já cria na cabecinha dela todo aquele script de que vai para tal lugar, depois ela vai voltar para pegar aquilo que ela queria. E quando a gente não faz isso, isso desorganiza a criança. E desorganiza de uma tal forma que acaba causando uma crise. Gente, aqui tá muito quente. E a quinta coisa que a gente jamais deve fazer é forçar a criança a fazer algo que não esteja bom para ela.
Mas deixa eu explicar. Porque tem coisas que a gente realmente é obrigado. Como é que diz? A gente não negocia. Tem coisas que realmente eles têm que fazer, vai fazer porque tem que fazer. Por exemplo, tomar um banho. Coisas que realmente tem que fazer, né? Tomar banho, tomar um remédio, hora de comer. Tem coisas que não dá para negociar. Mas o que eu digo aqui sobre não forçar é sobre você querer forçar a sua criança a ter contato com outras crianças que ela não queira, a ficar em ambientes que não tá legal para ela. Muitas vezes a criança tá em um lugar e ela começa aquela agitação e querer sair, querer ir para casa, e a gente tem aquela triste mania de tentar convencer a criança a ficar. E isso não é bom. A socialização, ela é muito importante mesmo. Porém, a gente tem que tentar socializar essa criança de uma forma que seja agradável para ela, não obrigando ela a ficar. Eu gravei um vídeo falando sobre a falsa inclusão nas escolas. Isso gerou uma certa polêmica, não aqui, mas em alguns compartilhamentos que eu fiz gerou uma certa polêmica porque falaram para mim o seguinte: não, você tem que obrigar o seu filho a ficar na escola, que isso é uma coisa que me julguem quem quiser, mas eu não faço. E eu não faço porque eu já passei pela fase do fazer isso e colhi uns frutos que eu não quis. Então, eu fui muito julgada, muito criticada por conta disso. Mas a minha opinião a respeito do não forçar é que, assim, os nossos filhos, eles já se sentem tão forçados a tantas coisas pelo fato de eles reagirem de outra maneira, da cabecinha deles funcionar de outra maneira, eles já se sentem muito forçados a muitas coisas. Então, quando a gente força essa criança a ficar em um ambiente que não tá legal para ela, quando a gente força essa criança a ficar com pessoas que elas não gostam, que elas não se identificam, que elas não têm afeto, isso é, como disse a psicóloga do meu filho, isso é meio que uma tortura para eles. Então, assim, eu não faço, eu não forço, eu não obrigo, mas vai de cada um. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário. Compartilha também com outras pessoas que você acredita que vai ser útil para eles. Um abraço e até o próximo vídeo.